Bom, meu nome é Romilson. O intuito de eu gravar esse vídeo hoje é para esclarecer mais ainda para você que já assistiu os meus vídeos a questão do arrebatamento. Porque, assim como eu disse no outro vídeo, eu gravei um vídeo mostrando que haverá dois arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. E, como eu disse no outro vídeo, há muita confusão no cristianismo. Muitos pregam que haverá um arrebatamento antes da tribulação. Outros dizem que não, que o arrebatamento vai ocorrer depois da tribulação. Nesse vídeo eu quero mostrar que vai haver sim um arrebatamento antes da tribulação e outro depois da tribulação. Ou seja, vai ter dois arrebatamentos. E é isso que o cristianismo não viu. Por quê? Porque desde o Velho Testamento o Eterno já nos mostra. Porque o Velho Testamento ele é sombra para nós entendermos o Novo. Desde o Velho Testamento nós já vemos ali uma sombra de que haverá dois arrebatamentos. Como quando eles colhiam o fruto da terra, eles levavam o primeiro fruto que amadurecia, era chamado de primícias. Aquele fruto era levado perante o Eterno no templo. E aí depois vinha o restante do fruto que era levado ao Eterno para ser consagrado, só mais tarde, depois que amadurecia o outro restante do fruto. Então aquele primeiro fruto que era levado ao Eterno era chamado de primícias. Eram os primeiros frutos da terra que era colhido para o Eterno. A Bíblia, a Escritura diz que nós somos a seara do Eterno. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso em 1 Coríntios capítulo 1. Então se nós somos a seara do Eterno, quando o Mashiach for fazer a colheita, quando ele for arrebatar os seus, haverá uma parte que vai estar madura, pronta para subir. Mas haverá uma parte que ainda não vai estar madura espiritualmente para subir neste primeiro arrebatamento. Por isso haverá dois arrebatamentos. Um antes da grande tribulação e um depois da tribulação. A tribulação vai servir para amadurecer os crentes que não subirem no primeiro arrebatamento. É por isso que certas traduções são erradas na Escritura. O apóstolo Paulo disse que nós devemos chegar à maturidade espiritual. Isso está onde, amigos? Isso está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 13. A tradução mais fiel não diz que nós devemos chegar ao estado de perfeito varão. Algumas dizem que nós devemos chegar ao estado de pessoas maduras. Outras dizem de pessoas adultas espiritualmente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não tinha intenção somente de salvar as pessoas, de pregar para que elas fossem salvas. Ele tinha intenção de levar essas pessoas a crescer espiritualmente. Por isso ele disse, leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque vocês não podem suportar o alimento sólido. Porque o alimento sólido é para pessoas adultas, que têm a sua faculdade, têm o seu raciocínio exercitado. A pessoa então tem que crescer espiritualmente para subir no primeiro arrebatamento. Então eu quero falar desse arrebatamento e mostrar para você que haverá dois arrebatamentos. E que esse arrebatamento está muito próximo de acontecer. Por isso estou gravando esse vídeo para que você não caia na lábia dessas pessoas dizendo que toda a igreja tem que passar pela tribulação. Não, só vai passar pela tribulação pessoas que não cresceram espiritualmente e que não se tornaram vencedores. Aonde está isso, meu? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Apocalipse 3, 26, Apocalipse 2, 26, Apocalipse 3, versículo 5 e Apocalipse 3, versículo 12. Ali o Salvador ele chama um grupo de pessoas em cada uma das eras da igreja para se tornarem vencedores. A igreja ela passou e está passando por 7 eras na face da terra. Teve a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, cada um teve a sua era, cada um durou um período na terra. Nós estamos na última era, a era de Laodiceia. Então em cada uma das eras o Salvador ele incentiva um grupo de crentes a se tornarem vencedores. Ele promete algo para eles, dizendo que se eles se tornarem vencedores eles vão herdar aquilo. Em uma era ele disse lá, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz, assim como eu assentei, ele diz para a pessoa que se tornar vencedor vai ganhar o direito de assentar no trono, assim como ele assentou no trono junto com seu pai. Ele diz que o vencedor vai vestir vestes brancas. Ele diz para o vencedor que ele vai ter uma coroa. Então isso tudo é uma promessa que o Salvador está fazendo para cada um daqueles que se tornarem vencedores durante as eras que a igreja for passando na terra. Então existe um incentivo. Por quê? Porque nem todos que estão dentro da igreja vai se tornar vencedor. Então essa é a questão. Quem é que vai subir no arrebatamento, amigos? Só os vencedores. Por isso ele diz em Apocalipse capítulo 3, 10, né? Que os vencedores não vão passar pela grande tribulação. Guardar-te-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Entendeu? Esses não vão passar pela tribulação. Por quê? Porque eles se tornaram vencedores.
E aonde nós podemos ver mais isso, Romilson? Eu vou te levar numa questão que você vai ver que os vencedores não vão passar pela tribulação, eles vão ser arrebatados antes. Aonde, Romilson? Nos 24 anciões. Eu já lancei um vídeo mostrando que os 24 anciões e o filho varão do Apocalipse 12, e esses vencedores aqui são o mesmo grupo. Eles não vão passar pela tribulação. Os 24 anciões são encontrados em Apocalipse capítulo 4. A primeira característica deles, eles são vencedores. Eles se tornaram vencedores. Eles venceram o quê? Eles venceram a carne. Eles venceram a vida da alma. Eles renunciaram à vida da alma. Eles venceram a carne. Eles venceram o mundo. Eles venceram a Satanás. Por isso eles não vão passar pela tribulação. Eles se tornaram pessoas maduras, como o apóstolo Paulo diz. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é necessário nós passarmos por sofrimentos nessa terra. Ele diz que procurava ser participante dos sofrimentos do Machia. Por quê? Porque quem não participar dos sofrimentos do Machia agora vai participar dos sofrimentos na tribulação. Porque sem sofrimento não há aperfeiçoamento. O Machia, o candelabro no Velho Testamento é símbolo do Machia. E o candelabro era feito a martelada sem nenhuma emenda. Feito a martelada. O Machia passou por aperfeiçoamento. Ele passou por tribulações. Então nós não vamos ter que passar? Todos aqueles que quiserem subir no primeiro arrebatamento têm que ser aperfeiçoados por meio de tribulações, perseguições, renúncia do mundo. Senão não sobe no primeiro arrebatamento. E aqui diz então, os anciões são vencedores, os anciões são pessoas maduras. Por quê? Porque a palavra ancião são pessoas da cabeça branca no mundo físico, mas no mundo espiritual são pessoas que cresceram espiritualmente. Pessoas que têm crescimento espiritual, entendeu? Esse é o significado de ancião, é uma pessoa que cresceu espiritualmente. Talvez ela tenha 16, 17, 20 anos, 30 anos, é uma pessoa nova fisicamente, mas é uma pessoa madura espiritualmente. É um ancião, uma pessoa que serve para instruir as outras, tá entendendo? Essa pessoa tem o direito de subir no primeiro arrebatamento, porque ele é um ancião. E o ancião, ele não vai participar da tribulação, é isso que nós estamos vendo aqui. Então veja bem, são sacerdotes, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, lá fala que eles são sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Lá fala até dos incensos, que os anciões vão participar da ministração desse incenso, que o Salvador vai colocar na mão deles os incensos, lá na glória. Incenso se refere às orações dos santos. Então eles são sacerdotes, esses anciões. E o texto diz o que também? Eles trazem vestes brancas, Apocalipse 4, versículo 4. O que o Salvador falou? Ao vencedor dar-lhe-ei vestir com vestes brancas. Está falando dos anciões. Por quê? Porque quando o Salvador subiu no Monte da Transfiguração, as suas vestes se tornaram brancas. Aonde está isso, meus? Está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 3. Está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Então os anciões, eles vão ter vestes brancas. Por quê? Porque eles se tornaram vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei vestir-se com veste branca. Ao vencedor, não ao derrotado. Então isso está onde? Está em Apocalipse 3, versículo 4 e 5. O vencedor vai vestir de vestes brancas. E já o derrotado não. O derrotado ele fala lá na igreja de Laodiceia: vocês estão nu. Aconselho que comprem de mim vestes brancas para cobrir a tua nudez. Por quê? Porque não são vencedores, não vão subir. Estão nus. Então só os vencedores é que vão subir no primeiro arrebatamento. Os anciões estão aonde também, Robert? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, diz que eles estão assentados em tronos. Apocalipse 4, versículo 4, os anciões estão assentados em 24 tronos. 24 ali é número simbólico, irmão, mas estão dizendo que eles estão sentados em tronos. Por quê? Porque em Apocalipse 3, versículo 21, o Machia disse: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Os vencedores vão estar sentados em tronos. Anjos não estão assentados em tronos. Anjos não se assentam em tronos. Quem assenta em tronos é o Machia, o Eterno e os vencedores. Está entendendo agora, irmãos? Que os anciões são os vencedores e eles vão subir. Eu vou te mostrar isso, que eles vão subir antes de começar a tribulação. E aqui diz, eles têm coroas. Anjo não tem coroa, meu irmão. Quem tem coroa é vencedor. Isso está em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Os anciões têm coroas sobre a cabeça. Quando eles vão adorar o Eterno, diz que eles jogam as coroas diante do trono, reconhecendo o Eterno, glorificando Ele pela redenção que Ele fez em nós.
pela vitória que Ele nos deu. Então veja bem, eles têm coroa, eles não têm diademas, eles têm coroa, e no grego a palavra é outra, significa vitórias conquistadas em meio a conflitos. Essa coroa significa a coroa da vitória. Por isso que o Salvador disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o que o apóstolo Paulo também chegou a dizer? O apóstolo Paulo chegou a dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24: muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para receber uma coroa perecível, nós, porém, corremos para receber uma coroa imperecível. Então o apóstolo Paulo está falando que só aqueles que chegarem em primeiro, só aqueles que estiverem de olho no alvo, que estiverem lá na fila, na corrida, é que vão obter a coroa. Aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Eu procuro alcançar, ele fala, para que eu naquele dia, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Então ele estava atrás da coroa. Para quê, Romilson? Para se tornar um dos 24 anciãos, para se tornar um dos vencedores, para poder reinar com Machia. E o texto ainda diz o quê? Diz que os vencedores vão reinar. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Eles reinarão sobre a terra. Por quê? Porque só os vencedores vão ganhar o direito de reinar no milênio. E os outros crentes vão para onde, Romilson? Eles vão para as trevas exteriores. Tá entendendo? E se chegar a entrar no reino, não vão se tornar reis lá no reino. Eles não vão se tornar reis lá no reino se eles chegarem a entrar lá. Então a questão é muito séria, irmão. Para subir nesse arrebatamento agora, tem que estar maduro, tem que ser um ancião, tem que ser pessoas que cresceu espiritualmente. E aí o texto diz o que, Romilson? Veja bem, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, separa os anjos dos anciãos. Fala que os anjos vão estar cantando por um lado e os anciões vão estar diante dos anciãos. Os anjos vão estar cantando diante dos anciões, mostrando que os anjos não são os anciões. Apocalipse 5, versículo 11. E aí o que acontece então, Romilson? O que acontece é que o apóstolo Yohanan, o presbítero Yohanan, o que escreveu o Apocalipse, que eu não tenho certeza se foi o apóstolo João, se foi o apóstolo Yohanan, mas o que escreveu o Apocalipse inspirado pelo Eterno, ele foi arrebatado depois que acabou a era de Laodiceia. Quando findar a era de Laodiceia, o Machia arrebata os vencedores. Antes do anticristo, antes do antimachia fazer o tratado de paz com Israel, antes do antimachia se revelar. Por quê, Romilson? Porque lá diz que o apóstolo Yohanan foi arrebatado e ele chegou e viu os 24 anciões assentados no trono, ele viu os anjos, e aí o Eterno estava segurando um livro na sua mão direita, e ele chorou, porque ninguém era digno de abrir o livro. O apóstolo Yohanan, e Yohanan chorou, porque ninguém era digno de abrir o livro. E então um dos anciãos, escuta agora bem, um dos anciões veio e conformou o presbítero Yohanan, mostrando que os anciões já estavam lá na hora que o Machia ia pegar o livro para abrir os selos. É agora que é interessante, irmãos, veja bem, o arrebatamento é antes do anticristo, antes do antimachia assumir, antes do antimachia se revelar. Por quê? Porque a hora que o Eterno entrega o livro na mão, que o Eterno está com o livro na mão, entrega para o Machia, lá diz que um dos anciões veio e conformou, ele falou: não, o cordeiro, o leão da tribo de Aldas, venceu para abrir o livro selado. E aí o que acontece, Romilson? O Machia vai lá e pega o livro na mão direita do Eterno e abre o primeiro selo. E o que é o primeiro selo? O primeiro selo é a chegada do anticristo, é a chegada do antimachia. Lá diz que ele, um ser vivente, disse: vem, e apareceu um cavalo branco. O cavalo branco representa a paz. E ele trazia um arco na mão, símbolo do signo de Sagitário, que eu mostrei, que é o signo de Macron, o nascimento de Macron. Então veja bem, ali diz que o cavalo branco veio, que é o símbolo da falsa paz, que aí é onde o mundo vai dizer paz, paz e segurança, e então lhes virá repentina destruição, porque haverá 3 anos e meio de falsa paz, quando o mundo vai estar clamando que agora há paz no mundo. Então o primeiro cavaleiro é o cavalo branco, é o antimachia, o anticristo, o antimachia. Mas o que tem isso, amigos? O que tem é que antes do cordeiro abrir o primeiro selo, os 24 anciões já estavam lá. Então como é que eles vão participar da tribulação se já estavam lá antes do anticristo se revelar? Hã? Matou a charada agora, irmãos? Então, os vencedores, eles são o mesmo filho varão do Apocalipse 12. E a mulher deu à luz ao filho varão, e a mulher foi perseguida para o deserto.
Então a mulher é a igreja, ela vai ser perseguida mesmo, aqueles que vão ficar para trás. E ela só vai ser arrebatada no final da tribulação. Por quê? Porque no livro de Daniel diz que os crentes foram entregues na mão do antimachia durante 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. E ele massacrou eles. Os últimos 3 anos e meio da tribulação, os crentes vão ser entregues na mão do anticristo, do antimachia, para poder passar pela provação. E aí, se eles deixarem ser degolados, hoje lá na França, o islamismo tomou conta da França. E o Macron quer criar um exército com todo tipo de gente. Eles vão achar o máximo degolar a cabeça dos crentes. Se eles deixarem ser degolados, eles vão ganhar o direito de reinar. Então é isso, irmãos. Vai acontecer um arrebatamento. E esse arrebatamento está para acontecer, que nós estamos vendo aí Emmanuel Macron criando um exército. E ele quer criar um exército com a confederação de 10 países da Europa. E ele quer fazer o tratado de paz. E para isso acontecer também, antes de acontecer o tratado de paz, o assinado de paz, a Rússia com a sua confederação ali da Turquia, ali da Síria, aquele pessoal ali, o Irã, tem que tentar invadir Israel, Israel arrebentar com eles. Aí o antimachia vai vir com um tratado de paz, porque depois de uma guerra tem que vir paz. Depois de uma guerra todo mundo quer paz. E aí onde ele vai vir? Com o tratado de paz. Mas aí nós não podemos estar aqui mais. Nós devemos estar na glória com Yahushua, o Filho do Eterno. Glórias ao Eterno. Fiquem na paz, irmãos.